Queridos, vamos ler um versículo muito importante para nós. Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 1, versículo 8. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E Pai, nós não queremos ser multidão. Nós queremos nessa noite ser discípulos. Estar perto do Teu coração, receber dos Teus segredos. Então fala conosco, Pai. Fala conosco, traga a Tua palavra sobre nós nessa noite. Para que sejamos transformados, para que sejamos libertos, para que sejamos de fato mudados de acordo com a Sua vontade, Pai. Nós abrimos a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Atos 1:8. Amém? Você que tem a sua Bíblia, é sempre bom trazer a Bíblia, viu? Porque às vezes dá BO aqui no telão, aí você fica sem ler, aí não sabe se o pastor está falando a verdade. O pastor pode estar enganando você aqui com Crônicas de Nárnia e você acha que é Bíblia. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, gente. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e por causa disso, nós seremos testemunhas. Testemunhas. O Espírito Santo vai vir, é promessa. Ele vai trazer poder. Seremos cheios desse poder. Mas tem uma finalidade, tem um porquê. Para que sejamos testemunhas. E Jesus não coloca barreiras, não coloca fronteiras. Ele diz até os confins da terra, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, cada pedacinho desse planeta deve ser testemunhado. Agora, eu quero mostrar aqui a você, de acordo com o dicionário, qual é o significado da palavra testemunha. Olha só: pessoa que testemunhou, pessoa que assistiu a um acontecimento, um fato. Olha só o que é uma testemunha: é alguém que viu com os seus olhos, é alguém que testemunhou o fato. Pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade. Testemunha é alguém que fala com propriedade. Testemunha é alguém que fala com convicção. Por quê? Porque ela viu, ela constatou, ela sabe que é verdade. Então para ela é muito tranquilo falar daquilo que ela sabe que é real. Então nós temos aqui Jesus dizendo que o Espírito Santo viria, nos encheria de poder, e por causa disso nós seríamos testemunhas. Ou seja, nós declararíamos ao mundo de que nós conhecemos Jesus. Nós vemos Jesus manifestando o seu poder nos dias atuais. Nós vemos Jesus libertando vidas nos dias atuais. Testemunhamos não daquilo que ouvimos, mas daquilo que vemos. Nós vemos Deus agindo nesse lugar. Nós sabemos que Jesus Cristo está vivo. O nosso Cristo não é aquele que está pendurado em um madeiro, impossibilitado de fazer alguma coisa por nós. Não, o nosso Cristo está vivo. E Ele continua se movendo sobre a terra através da sua igreja. Você sozinho não é igreja, agora isso aqui é igreja. Ele se move através da igreja. Ele cura atualmente através da igreja. Ele liberta atualmente através da igreja. E tudo isso dá testemunho de que Ele está vivo de fato. Só que de contrapartida,
Como que nós seremos testemunhas se não conhecermos? Se alguém vai diante de um juiz testemunhar acerca de um fato e ele não presenciou aquele fato, ele é um mentiroso. Tem um monte de gente aí falando mentira na internet, dizendo que conhece Jesus e por isso testemunha dele mentira, nunca conheceu. E não conhecer Jesus é um problema. Porque se eu não conheço, como que eu vou apresentar Ele? Como que eu vou testemunhar dele? Muita gente conhece o Jesus público, o Jesus que basta você mostrar uma cruz em qualquer lugar do planeta, você vai saber que se refere ao cristianismo. Todo mundo conhece o Jesus. Todo mundo conhece o Jesus público. E aí, muita gente cria várias interpretações acerca de Jesus. Muita gente diz que Jesus era um espírita. Muita gente diz que Jesus era um cara legal, bacaninha, aquele cara do hype, surfista da Galileia, que andava todo cabeludão, olhos azuis, fazendo paz e amor. As pessoas definem Jesus como bem querem, porque não conhecem. Então elas ficam tentando imaginar como que é Jesus. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando para conhecermos de fato. Está nos chamando para sairmos da superfície e mergulhar realmente no profundo da presença. Você conhece alguém somente quando você se dispõe a ter intimidade com essa pessoa. Distante você não conhece, agora quando você está junto, você caminha, você conversa, você está ali dia a dia, você vai conhecendo quem é essa pessoa. Então é só através de uma constância, é só através de uma vida de devoção que você vai entender quem de fato é Jesus, o Cristo, não o Jesus público que o mundo anuncia de forma equivocada, o Cristo, Filho de Deus. Saber quem é Cristo foi um problema desde quando ele veio para a terra. Quando ele se fez homem, assim como nós, ele andava pelas cidades, pelas regiões, e as pessoas não faziam ideia de quem era ele. Agora não pense você que esse é um problema que foi sanado e ficou no passado. Hoje tem pessoas que estão na igreja e não sabem quem é Jesus. E como que a gente vai viver um evangelho real se a gente não conhece o dono do evangelho, o protagonista do evangelho, Jesus Cristo? Testemunha é aquele que conhece, é aquele que viu. Eu sempre gosto de falar sobre o evangelho de Marcos, porque Marcos, se você analisar de todos os evangelhos, ele é o mais sucinto, ele é o mais objetivo. E eu me identifico muito com Marcos, que eu também sou bem objetivo. É muito engraçado que às vezes acontece alguma coisa, a pastora Isa pede para eu contar a história, eu conto, sei lá, em 10 segundos, ela fica brava comigo, que ela queria dar detalhes, mas eu não sou muito dos detalhes, eu sou mais objetivo. Marcos também, se você fazer uma análise, comparando com os outros evangelhos, ele é muito objetivo. Marcos vai falar basicamente de uma viagem que Jesus faz quando ele sai do norte de Israel e ele caminha em direção a Jerusalém. Sempre que eu trago alguma pregação, que eu falo de Jerusalém, eu preciso lembrar você, Jerusalém na Bíblia tem a ver com o lugar do propósito. É o lugar do propósito. Quando Jesus saiu do norte de Israel e foi em direção a Jerusalém, ele estava indo em direção ao seu propósito, ao lugar onde culminaria tudo aquilo que estava escrito sobre ele, o lugar onde ele caminharia, manifestaria o reino, onde ele seria crucificado, seria morto, ressuscitaria, e também em Jerusalém ele subiu aos céus, foi glorificado. Tudo aconteceu em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar reservado para o propósito de Cristo. E eu já quero trazer um entendimento para nós, para que a gente possa viver de fato os planos de Deus, para que nós possamos viver de fato a vontade do Senhor, é necessário que nós estejamos inseridos corretamente no lugar do propósito. Antes de falar de um lugar geográfico, eu preciso te dizer que o lugar do teu propósito é a presença, primeiramente. Não adianta estar posicionado no lugar certo se não estiver inserido na presença. A presença é o teu habitat natural, você foi criado em um ambiente de glória. Você não pode se contentar com uma vida medíocre, você me perdoa a palavra, mas uma vida onde você apenas ouve histórias acerca de Jesus. Ele te chama para você viver uma história com Ele. Você ser inserido num ambiente no qual você foi gerado, você foi criado e você foi criado na glória de Deus.
Então, o primeiro lugar para você estar inserido, para que o propósito se cumpra na sua vida, é você estar no centro da vontade do Senhor, no centro da presença do Senhor. E tem a geografia também. Depende muito do local que você está. Tem gente que está aqui e de repente deveria estar em outro lugar, outro estado, e está sendo resistente à voz de Deus. Tem gente que está em outro estado, que tem chamado para estar aqui nesse lugar, nessa região, e também não vem. Se você fazer uma análise bíblica, você vai ver que o território, a geografia, fala muito sobre a bênção, fala muito sobre você ser abençoado por Deus. Mas isso é assunto para outra hora. Isso é Exousia School, amém? Exousia School, recomendo. Você que é jovem, faça Exousia School, querido. Vai te abençoar bastante, amém? Eu posso pegar qualquer um jovem da Exousia School agora, sair de cena e trazer para pregar, que os caras vão pregar, amém? Amém? Ruazinho também? Os caras são brabos, eles estão sendo treinados na Bíblia, eles estão aprendendo acerca do Evangelho, e esse Evangelho está transformando. Então você precisa estar no lugar do seu propósito. Quando Jesus vai se aproximando de Jerusalém, tinha uma cidade ali chamada Jericó. Quem já ouviu falar Jericó? Vem com Josué lutarem. Vou acreditar que a maioria é crente novo aí, realmente essa é mais antiga. Ok? Jericó ficava mais ou menos a 27 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus estava quase chegando no lugar do seu propósito, quase chegando em Jerusalém, quando em Jericó, ele está caminhando, muitas pessoas ali, e um cara começa a gritar do meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava passando, muitas pessoas ao redor de Jesus, e lá do canto da estrada se ouviu uma voz que dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem era essa voz? O cego Bartimeu. Ali era uma rua, era um lugar onde tinha muitos enfermos, muitos cegos, paralíticos, que tinham a legitimidade, a autorização para pedir esmolas. Tinha muitos outros enfermos, mas um apenas começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Era o cego Bartimeu. O cego Bartimeu não conhecia Jesus, não tinha intimidade com Jesus. Então ele falou e chamou aquilo que ele conhecia. Por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi. Mas você vai ver em Marcos 12, que Jesus, ele, diante dos religiosos, ele deixa claro: como que eu posso ser filho de Davi, se o próprio Davi me chamou de Senhor? Então Jesus deixa claro que aquela identidade que estavam dando para ele, Jesus, filho de Davi, era uma identidade equivocada. Ele mesmo diz: como posso ser filho de Davi se ele me chamou de Senhor? Então as pessoas não sabiam ao certo a identidade de Jesus, não sabiam de fato quem ele era. E isso acontece nos dias atuais. Continua acontecendo a mesma coisa. Chamam de Jesus Genésio, só não acertam quem é ele. Porque falta intimidade, falta revelação, falta profundidade. Mas vamos ler esse texto, é muito lindo. Vamos, Marcos 10, 46, será que vai rolar agora? Vai rolar? Vai rolar? Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Olha só que linda essa história. Você que tem a sua Bíblia, se você não tem, anote para você ler depois. Olha só: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava clamando porque ele queria o olhar de Jesus sobre ele, ele queria a atenção de Jesus, ele queria Jesus. Ele não sabia, ele só sabia chamar daquela forma: Filho de Davi, foi o que ele usou. E ele começa a clamar: Jesus. As pessoas tentam fazer com que ele se cale. As pessoas tentam fazer com que ele não prossiga, com que ele cesse a sua busca. Isso também acontece nos dias atuais, querido. Eu vejo tristes realidades que
Às vezes o filho está ali querendo buscar a Deus, clamando, Jesus. E os próprios pais em casa tentam silenciar a voz desse jovem. Eu estou falando o que eu sei, o que eu atendo, o que eu conheço, realidades que eu conheço. Então se você tem pais que apoiam você, que encorajam você a buscar a Deus, faça isso, busque a Deus. Porque tem jovens aqui nessa noite que não têm a liberdade de buscar a Deus em casa, que sofrem repreensão pelos pais. De contrapartida, tem jovens aqui talvez que vieram porque o pai obrigou. Muita gente vai tentar parar você na sua busca. Muita gente vai tentar parar você e impedir de que Jesus olhe para você, de que Jesus se relacione com você. Mas assim como Bartimeu, não pare, não pare. Porque Deus vai honrar a sua constância, Deus vai honrar a sua coragem, a sua ousadia de não parar. Mesmo quando o cenário não parece o melhor e mais adequado. Não pare. Eu sempre digo, em frente. Se não der, em frente. Entendeu? Em frente. Se não der, em frente. Vai, busca. Buscar-me-eis e me achareis. Muitos jovens experimentam de um chamado silêncio de Deus. Eu sei o que é isso. Que ora e parece que a oração não passa do teto, é uma coisa... Eu sei, eu já passei por isso. Buscar-me-eis e me achareis. A gente sempre gosta de ilustrar com aquele exemplo. Imagina o pai quando está brincando com uma criança pequena. E aí eles estão brincando de esconde-esconde. Aí o pai, ele se esconde atrás da cortina. Calma aí, deixa eu ilustrar bem. O pai está brincando com a criança. E aí ele vem, olha só, o pai está se escondendo do filho. Mas olha só como que o pai se esconde. Olha só, buscar-me-eis e me achareis. Estou escondido, ó. Estou escondido. Não está tendo telão, né? Que loucura. Eu fiz uma mini maratona de graça, Jesus. Mas enfim, eu estava atrás da cortina, mas o meu pé estava para fora. Porque às vezes Deus se esconde, mas é porque Ele quer instigar em você uma sede, um desejo maior. Eu vou te encontrar, Pai. Eu não vou parar, Pai. Eu sei que eu vou te achar. Busca, busca. Aleluia. Jesus ainda... nesse caminho até Jerusalém, Marcos 8 vai falar que ele encontra um outro cego. E Jesus ora por esse cego. Mas o cego, ele passa a enxergar de forma, uma visão turva. Ele via como se fosse árvores. Jesus tocou nele uma primeira vez. Mas ele ainda não conseguia ver perfeitamente. A visão dele ainda não tinha clareza. Eu não sei você, mas todos os dias eu peço um segundo toque de Jesus. Porque o segundo toque de Jesus, ele vai trazer clareza. O segundo toque de Jesus vai permitir que você veja, que você compreenda quem de fato Ele é. Nessa noite, busque esse segundo toque. Muitos estão precisando de um segundo toque. Amém, queridos? Vamos ler Marcos 1. Marcos 1, 1. Eu vou precisar que você me acompanhe na sua Bíblia hoje, amém? Para a gente trabalhar juntos aqui nos textos. Marcos 1, 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos perceber que no tempo de Marcos, no tempo dos discípulos, os humanos, as pessoas que são encontradas aqui nas narrativas, elas não sabiam quem era Jesus, elas não conheciam Jesus, não sabiam da sua identidade. Mas o mais lindo de tudo é que
quando Marcos vai escrever o Evangelho, ele já tinha tido as experiências, ele já sabia quem era. E aí ele começa o seu livro dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, essa é a questão, queridos. É aí que muitos se perdem. Muita gente fica no Jesus, e como eu te disse, o Jesus ele pode se apresentar de várias formas, porque é o Jesus público. É o Jesus que todo mundo conhece e fala sobre ele. Agora, o Cristo é outra história. Porque o Jesus você pode conhecer através de informações. Dá um Google. Quem era Jesus? Segundo a visão dos espíritas. Segundo a visão do Islã, quem é Jesus? Mas eu te pergunto, quem é Jesus segundo a visão do Espírito Santo? O Cristo. A palavra Cristo, no grego, é ungido, aquele que foi revestido. Jesus, o Cristo, aquele que foi ungido, revestido pelo Espírito Santo. O Messias, aquele que foi empoderado pelo Espírito de Deus e trabalhou na terra, teve obras na terra, tudo através do Espírito. Quando ele promete o Espírito Santo, em Atos 1:8, ele fala de algo que ele já conhecia e que ele unicamente viveu enquanto esteve na terra. Tudo o que ele fez foi porque ele foi ungido pelo Espírito de Deus. E ele andou manifestando e testemunhando o reino de Deus por onde ele ia. E ele fala para a gente fazer o mesmo. Mas a testemunha conhece os fatos. Amém? Olha só. Não sabiam, elas não tinham consciência de quem era Jesus de fato. Você vai ver que a identidade de Jesus ela foi um mistério. Foi um mistério por muito tempo. Até para aqueles que andavam com ele. Você vai ver um texto muito lindo de Marcos 4. Marcos 4. A partir do 35. Olha só. Os discípulos que andavam com Jesus estavam dentro de um barco. Verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos que caminhavam com Jesus vai e acalma a tempestade. Eles ficam impressionados, apavorados, e eles se questionam uns aos outros: quem é este? Os discípulos que andavam com Jesus não sabiam quem ele era. Quem é este? Trazendo para nós esse entendimento de que você pode estar na igreja, no mesmo barco, e não saber quem é Jesus. Jesus estava numa margem e ele queria ir para o outro lado. Ele pega os discípulos, ele diz: passemos para o outro lado. Eles entram no barco e eles estão indo. No meio do mar começa uma tempestade, um temporal, ventos agitando, e aquele barco começa a afundar. Os discípulos se desesperam, vão até Jesus, acordam ele: Senhor, tu não te importas que a gente vai morrer aqui? Olha só essa chuva, esse vento, faz alguma coisa. Jesus vai, acalma a tempestade e dá um puxãozinho de orelha neles. Homens de pequena fé. Pastor, mas o barco não estava afundando? Jesus não foi um pouco duro com eles?
homens de pequena fé. Antes de entrar no mar, Jesus liberou uma palavra. Ele disse: passemos para o outro lado. Jesus falou. Era uma palavra de Jesus. Eles não tinham que duvidar. Se eles tivessem convicção na palavra daquele que eles estavam seguindo, ainda que o mar começasse a engolir aquele barco, eles creriam: passemos para o outro lado. Ainda que o barco afundasse, ele viraria submarino, mas que chegaria no outro lado, chegaria. Porque se Jesus falou, está falado. De repente você começou a sua caminhada, parecia tudo bem, tudo tranquilo, mas no meio começa uma tempestade, um vento forte, e você começa a duvidar daquilo que ele disse para você, do propósito que ele liberou sobre a sua vida. Não seja de pouca fé, acredite, acredite. Ainda que pareça que está afundando, que não tem solução, caminhe sobre a palavra. Creia na palavra. Aquele que falou é fiel para cumprir. Não permita que os cenários ceguem os seus olhos. Não permita que as circunstâncias abalem a sua fé. Continue acreditando, aquele que te chamou é fiel para cumprir. Não é homem para que minta. Amém? Quem é este? Os discípulos ficaram... Eu não sei você, mas isso me impressiona, cara. Os discípulos que andavam com Jesus. Quem é este? Meu Deus, quem é este? A gente pensa que conhece, mas quando vê não conhece quem é este. Tem algo mais profundo, tem lugares mais profundos para acessar em Jesus. Quem é este? As pessoas, os homens não sabiam. Agora, de contrapartida, essa mesma história. No capítulo 5, quando Jesus chega numa região chamada Gadara. Quando ele chega em Gadara, eu não vou falar de Gadara. Ele chega, ele pisa nessa terra, nesse território de Gadara. Falei. Aí enquanto ele vai caminhando, um endemoniado, conhecido como endemoniado de Gadara, o gadareno, ele começa a gritar. Eu não lembro o que ele gritou. Vamos para o 5, um capítulo adiante. Logo no começo. Verso 7, Marcos 5, 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ei, o endemoniado, quando vê Jesus, ele começa a gritar: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os homens não conheciam a identidade de Jesus, mas os demônios sabiam quem ele era. Ele pisa os pés lá e os demônios começam a gritar: o que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ei! Nutelinha não vai pegar isso, Fê. Nutelinha não vai pegar. Quando você nasceu, os homens não sabiam. Talvez até hoje você está sentado aqui, as pessoas não saibam quem você é. Você está sentado aqui, você é uma interrogação. Quem é você? As pessoas olham para você e não está muito claro, porque foi assim com Jesus também. Só que quando você nasceu, o mundo espiritual sabia exatamente quem é você. O mundo espiritual sabe quem é você. O mundo espiritual sabe do propósito que Deus liberou sobre a sua vida. O mundo espiritual sabe que você, nas mãos de Deus, é uma bomba atômica. E é por isso que ele tenta te parar. Porque ele sabe quem você é. Os demônios sabem quem você é. Ai, pastor, que medo. Estou assustado, os demônios. Ei, o mundo espiritual sabe quem você é. Assim como os demônios sabem muito bem quem é você, Deus que te gerou, o Espírito Santo, os anjos de Deus, eles sabem quem é você. E eles sabem que existe uma palavra liberada sobre a sua vida. E no que depender de Deus, conte com Ele. Confie nele, que Ele vai te ajudar a alcançar tudo aquilo que foi prometido. Porque Ele sabe quem é você. Ele te guarda, Ele te protege. Amém? Não tema. Não tema.
Você vai ver que a gente leu ali o texto de Marcos 4, no meio do mar, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Quem é este? Você vai ver os familiares, cara. Jesus, quando era criança, ele foi para o templo, e lá ele começou a pregar com uma certa autoridade, que deixou os religiosos da época impressionados. A família foi correndo atrás de Jesus. Chegaram lá, trataram Jesus como se ele tivesse distúrbios mentais. Trataram ele como um louco. O que você está fazendo aqui, Jesus? Não é lugar para você. Você está maluco? Isso aqui é lugar para homens, rabinos. A família não sabia quem era Jesus. Não fique bravo com seu pai, com sua mãe. Mas eles não sabem quem você é em Deus. Não fique bravo com eles. Continue amando. Você vai ver o próprio Herodes. Para Herodes, ele achava que Jesus era a reencarnação de João Batista. Qualquer coisa. Você vai ver os religiosos da época, os fariseus, diziam que Jesus era um endemoniado. Diziam que ele expulsava demônios através de Belzebu, que é um príncipe dos demônios. Esse cara é um endemoniado. Muita gente pintava muitas ideias sobre Jesus. Você vai ver os seus conterrâneos, quando ele chega no lugar do seu nascimento. Não é esse ali o filho da Maria? O filho do Zé, o carpinteiro? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Tratando Jesus como simplesmente... Porque nem sempre a identidade de Jesus ela foi revelada. Nem sempre. Então a nossa luta, o nosso anseio, o nosso desejo deve ser conhecer quem Ele é. Teve um desses discípulos que conheceu. Você vai ver Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou: O que as pessoas dizem de mim? Quem elas dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, Jeremias talvez. Alguns estão até dizendo que o Senhor é a reencarnação do João Batista. Falavam qualquer coisa. Mas Jesus chega para ele e diz assim: isso é o que o povo diz. Eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus quis saber dos seus discípulos. E todo mundo ficou boiando lá, panguando. Igual os demais. Pois é, né? Quem é? Quem é? Que loucura, Jesus. Só que tem um. Pedro. No 16 ele diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, um monte de gente ali boiando, viajando, não sabia o que responder. Mas existe um que dentre os discípulos aparece diante de Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ficou espantado, porque era uma informação que os homens não tinham acesso. Os homens não sabiam quem era Jesus. E aí de repente Pedro vai e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus entendeu: Pedro, isso aí que você acabou de falar, cara, ninguém poderia falar na sua carne, no seu entendimento humano. Foi o Espírito de Deus, foi meu Pai que te revelou. A identidade de Jesus foi revelada para Pedro. E essa revelação de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, serve de fundamento para que a igreja seja edificada. Esse é o fundamento de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É com base nessa revelação que nós edificamos a igreja do Senhor, gritando aos quatro cantos dessa terra que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo aquele que faz essa declaração, assim como Pedro,
se torna igreja. Todo aquele que reconhece: Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus. A igreja é edificada sobre essa revelação, sobre esse fundamento. A banda pode subir, por gentileza? Só para parecer que está acabando, não está? Não está acabando. Não está acabando, bebê. Está quase, mas não está. Preste atenção, querido. A identidade de Cristo, você não acessa com informação, é com revelação. E só o Espírito Santo pode te dar essa revelação. Tem gente que fica desprezando o Espírito Santo, cara. É sério. Porque criaram uma ideia de que é Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade. É como se fosse um pódio. Deus Pai em primeiro, Jesus o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro. No subconsciente criou-se uma ideia de que o Espírito Santo é o mais fraquinho dentre os três. É sério. Por isso poucas pessoas têm interesse em se relacionar com o Espírito Santo, como se ele fosse... É através do Espírito Santo que você conhece o Cristo. É através do Espírito Santo que você sai da superfície. É através do Espírito Santo que você para de viver no raso, dando mau testemunho por aí e assume de fato um compromisso com Jesus. É através do Espírito Santo que opera em você o arrependimento genuíno, que convence você do pecado e da justiça. Não despreze o Espírito Santo. Ele é quem vai revelar o Cristo a você. Amém, queridos? Só por meio da revelação. Você vai ver que João 2 vai falar do momento que Jesus entra no templo e Jesus se revolta com os vendedores, os sacerdotes que estavam lá, e ele começa a quebrar tudo. João 2 fala sobre isso. E a gente tem algumas pessoas que são novas, talvez nunca ouviram falar disso. Eu quero desmistificar aqui uma crença talvez que você carrega. Muita gente pensa que Jesus entrou lá pela primeira vez em João 2 no templo e começa a quebrar tudo, a destruir tudo, mas não. Quando ele tinha 8 dias, ele foi ser circuncidado no templo. Então quando ele tinha apenas 8 anos, nesse mesmo templo que ele quebrou tudo, com 8 dias ele foi lá para ser circuncidado pelos pais. 40 dias depois, conforme dizia a lei, ele foi lá ser apresentado, voltou no templo. Sendo judeu, provavelmente ele ia todos os anos lá, no templo. O templo nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Os sacerdotes e os cambistas, os vendedores estarem lá, nunca foi um problema. Muito pelo contrário, era uma solução. Porque uma vez ao ano, as pessoas tinham que ir até o templo para adorar a Deus. E essa adoração demandava de um sacrifício. Sacrifício de animais, conforme dizia a lei, para expiação dos pecados. E nem todas as pessoas moravam perto do templo, perto de Jerusalém. Tinha muitos que moravam longe, que dava dias de viagem até chegar ao templo. E a Bíblia colocava alguns requisitos para a oferta. O cara que pecava muito, para simplificar, ele tinha que fazer uma oferta bem relevante, tinha que sacrificar lá um cordeiro, alguma coisa nesse sentido, um boi. Pecou muito, agora tem que dar um animalzão. Obviamente isso também variava muito com a condição financeira de cada um, mas enfim. A questão é que aqueles que moravam longe, era inviável pegar um animal e andar quilômetros e quilômetros para levar no templo. Era difícil. Então os vendedores estavam lá para facilitar a adoração. Por quê? As pessoas que moravam longe, elas iam até o templo sem o animal, porque era muito longe. Chegando lá, tinha sacerdotes vendendo. Obviamente os animais eram puros, eram supervisionados pelos sacerdotes. Então ele chegava no templo, ele adquiria o animal ali mesmo e sacrificava a Deus. Era um facilitador, era fácil. Só que, como as pessoas começaram a comprar os animais para sacrificar, os vendedores, os próprios sacerdotes, cresceram os olhos e começaram a aumentar o preço das coisas. Então, o cordeiro que você comprava, digamos que por R$100, agora você tem que comprar por 1.000.
Eles começaram a elevar o preço, e isso começou a dificultar as pessoas de adorarem a Deus, porque elas iam até o templo, não tinham dinheiro suficiente para comprar o animal para sacrificar, e acaba voltando para casa, frustrado, sem adorar a Deus. Aí a partir desse momento que Jesus percebe que estavam fazendo comércio no templo, ele chega e ele arrebenta tudo, ele destrói tudo, ele expulsa os cambistas, ele derruba as mesas, ele quebra tudo. Só que o detalhe, Jesus, assim como qualquer outro homem que tivesse feito aquilo ali no templo, de expulsar as pessoas, de quebrar tudo, teria que ser no mínimo preso. Tinha guardas estabelecidos para preservar a ordem no templo. Jesus chegou fazendo bagunça, qualquer outro teria sido preso e morto, mas Jesus quebrou tudo e saiu ileso. Jesus fez aquela bagunça no templo e saiu vivo. E aí é quando a gente chega no capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Um homem influente vê o que Jesus fez no templo. Jesus quebrou tudo e Jesus sai vivo. Qualquer outro homem teria sido morto, era suicídio fazer aquilo, mas Jesus saiu ileso. Muita gente pensa que estes sinais, Nicodemos está se referindo aos milagres que Jesus fazia. Obviamente tudo isso impactou e gerou grande fé nas pessoas, mas para esse homem influente chamado Nicodemos, o que chamou a atenção de Jesus é que ele foi no templo, ele expulsou todo mundo, fez a maior bagunça, e ele não morreu. E ele reconheceu, para um homem fazer isso, ele só pode fazer se ele estiver vindo de Deus. Se Deus estiver com ele, nenhum outro pode fazer isso. E isso chama a atenção dele. E ele começa um diálogo com Jesus. Continuando no versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o verso 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não entendeu esse negócio de nascer de novo. Como que eu já formado, adulto, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entendeu aquilo que Jesus estava falando. Novo nascimento, da água e do Espírito. Um nascimento espiritual, um nascimento que não é produzido pela carne. Então Nicodemos, ele estava ali falando com Jesus, e ele ouvia as palavras de Jesus, mas ele não entendia por quê? Porque ele estava na frequência errada. Assim como tem gente que nessa noite pode estar ouvindo essa palavra e não está entendendo nada, porque está na frequência errada. E talvez por isso muitos não tenham as suas vidas transformadas, porque escutam aquilo que Deus está falando, mas na frequência errada. Aí você não compreende, se torna confuso. Então o Espírito de Deus quer colocar todos nós nessa noite na frequência dos céus, na frequência do Espírito. Amém? Você vai ver que no versículo 3 Jesus disse: Nicodemos, você não pode saber quem eu sou, porque você não está na mesma frequência que eu. E aí você recebe essa informação de que para viver essa realidade você precisa nascer de novo. E aí mais à frente, lá no versículo 13, Jesus ainda conversando com Nicodemos, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Gente, Jesus estava falando com Nicodemos, e Jesus olha para ele e diz: olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus estava se referindo a ele mesmo. É meio confuso. Jesus estava na frente de Nicodemos e dizia: olha, ninguém subiu ao céu, senão um filho que desceu, o Filho do homem, ou seja, eu que estou aqui, Jesus, que estou no céu. Poxa, mas Nicodemos olhou: mas Jesus não está aqui na minha frente, aqui em Jerusalém, como é que ele está no céu? Porque Jesus não estava falando de uma posição geográfica, Jesus estava falando de uma posição espiritual. Jesus estava em uma posição espiritual que Nicodemos não estava. Frequência. Tem muitos que estão na igreja, no mesmo lugar que Jesus está, mas estão em outra frequência, e aí não entende nada.
Amém, queridos? Ele quer que nós sejamos testemunhas. Testemunhas. Mas só pode ser testemunha quem conhecer. Conhecer o Cristo. Você vai ver lá no Monte das Oliveiras, quando vão prender Jesus, chegam dizendo: quem é Jesus, o Nazareno? E Jesus diz: eu sou. Ele mais uma vez, assim como aconteceu com Pedro, que Pedro acessou a divindade de Cristo, quando ele estava prestes a ser preso, ele declara: eu sou. Ele declara a sua divindade diante dos homens. Os homens se espantaram. A Bíblia diz que os soldados caíram todos por terra. Bastava Jesus ter saído andando, ele escapava. Ele não seria preso. Ele já tinha escapado outras vezes de ser preso. Ele sabia se virar. Jesus viveu uma vida arriscada, na mira da morte. Então quando aqueles soldados caíram, ele poderia ter saído, mas não, ele ficou lá. Jesus ficou lá. Ele se entregou, para ninguém nunca dizer a você que o seu Jesus não te ama, que Jesus é viagem. Jesus te amou tanto, que tendo a oportunidade de fugir, ele se entregou por você. E dali em diante, querido, você sabe o que aconteceu. Toda a paixão de Cristo, todos os açoites, os socos. Eu já fui agente penitenciário, já trabalhei com detentos internos. Eu tinha um certo ódio, confesso a você. Eu não gostava de bandido. Não que eu goste ainda. Gosto do bandido, porque Deus ama ele, mas odeio a prática. Para mim são pessoas que têm que levar a correção com certeza. Mas eu via um vídeo de um bandido apanhando, eu não gostando do bandido. Via um vídeo dele sendo espancado na rua por ter feito alguma coisa. O meu coração se compadecia de um bandido, de um malfeitor. A compaixão que está inserida no homem nos leva a muitas das vezes ter compaixão de alguém assim. E aí nós estamos falando do nosso Cristo, um santo homem puro, que começa a sofrer açoites, espancamentos. Você não tem noção do que foi, gente, tudo que Jesus sofreu. Se você soubesse o que o teu pecado fez, o que o meu pecado fez com Cristo, você não brincaria mais de ser crente. A Bíblia diz que todo o sofrimento que ele sofreu estava destinado a nós. Éramos nós os merecedores. Mas ele se colocou no nosso lugar. Ele levou sobre si todos os pecados que estavam sobre nós. Só que ele teve que pagar um alto preço. Sangue foi derramado. Se coloque de pé nesse lugar. Você precisa conhecer Jesus, querido. O Cristo. Só assim você... Sabe uma coisa que me entristece? Eu falo aqui, ó. Nós somos hoje 214 milhões de habitantes no Brasil. Preste atenção, 214. O último censo que foi feito nos traz a informação de que nós somos hoje 32% de evangélicos no Brasil. 214 milhões e 32% é evangélico. Por que o Brasil está do jeito que está? Jesus com 12 homens transformou o mundo. Por que milhões de cristãos evangélicos no Brasil não transformam sequer o seu lar? Não transformam sequer a sua escola? Não transformam sequer o seu ciclo social? Porque não conhecem Jesus, não são testemunhas de Jesus, não presenciaram Jesus, não têm autoridade para falar de Jesus. 12 homens fizeram com que o evangelho chegasse até nós. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus. Deus quer que você assuma nessa noite um compromisso, querido.
Não existe uma oração mágica. Não existe eu colocar a mão aqui em você e dizer que você vai ser cheio de Deus, que você vai agora buscar a Deus com todas as suas forças, porque você não é um robozinho para eu te programar. Você é uma pessoa e você vai ter que ser aquele que vai se desafiar. O seu próprio inimigo é você mesmo. Você vai ter que assumir nessa noite um compromisso de dia e noite, noite e dia, de segunda a segunda, buscar a Deus no seu secreto, buscar a Deus na sua casa, na sua vida, para que você comece a passar tempo com Ele. E nesse relacionamento de estar com Ele, você vai aprendendo quem Ele é, você vai compartilhando dos seus pensamentos, compartilhando do seu coração, e você vai se tornando parecido. Eu gostaria que você, se possível, fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero falar com pessoas aqui nessa noite que reconhecem que existe mais profundidade. Pessoas que reconhecem que a superfície não é interessante. Pessoas que não querem mais ficar no raso. Pessoas que querem de fato mergulhar a fundo e através do Espírito Santo conhecer o Cristo. Pessoas que querem ter uma revelação de quem Ele é. Pessoas que querem ter o coração em chamas. Pessoas que querem ter de fato uma fome, uma sede. Se existem pessoas que querem mais, assim como Pedro, que foi mais profundo e descobriu quem era Ele. Se você quer conhecer de fato quem Ele é, como um ato de fé, como um ato profético, vem aqui à frente. Todos aqueles que desejam mais profundo, todos aqueles que desejam mais intimidade, todos aqueles que querem conhecer mais, venha diante do altar como um ato de fé. Todos aqueles que querem uma busca mais